Livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, diz assim a palavra: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Versículo 33, levou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem. 35. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta-te de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amém. Somente até aqui, poder se assentar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, bendito Deus, nós queremos te pedir perdão, Deus, por todas as coisas. O Senhor nos escolheu para estar aqui nesta noite, para estar aqui neste lugar. Nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. A Tua palavra precisa ser ministrada aos nossos corações. Nós clamamos para que o Teu Espírito venha fluir sobre as nossas vidas, revelando a Tua palavra, Senhor. Que ela penetre a nossa mente, os nossos corações, que ela invada a nossa alma, Deus, para que possamos, Senhor, ser impactados pela Tua presença. Que essa palavra tão preciosa possa ser fincada em nossos corações. Amém. Aleluia. E amém, Jesus. Livro de Marcos, capítulo 14. Jesus estava no Getsêmani e ele estava muito aflito, porque a palavra diz que havia sentimentos no coração, na vida de Cristo. O Salvador tinha ido, ele deixa a casa do Pai, ele deixa a eternidade, o céu, e vem à terra para salvar a humanidade. E como a palavra diz, havia aflição, havia tristeza, havia angústia, porque ele sabia que iria sofrer por um povo, ele sabia que teria que se entregar, e a palavra não apenas diz isso, mas ela diz mais adiante que Cristo ainda diz, ele orava que, se fosse possível, que se tudo aquilo tivesse realmente que acontecer. Diz assim no 35, indo um pouco mais adiante, ele deixa os discípulos, prostrou e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora e aquele sofrimento. E ele dizia: Abba, Pai. Jesus nunca quis deixar de cumprir os planos de Deus. Quando Jesus vem à terra, ele sabia exatamente o que ele iria enfrentar. Mas como homem, ele vendo que iria sofrer tanto, ele vendo que iria passar por tantas aflições, e ele então coloca-se diante de Deus, e se fosse preciso, se realmente ele teria que passar por tudo aquilo, então nós já aprendemos algo nessa passagem. Jesus estava disposto a morrer por um povo,
ele, e Jesus estava convicto daquilo. Aquele sofrimento não estava abalando Cristo, mas aquele sofrimento estava trazendo ao seu coração, à sua alma, e o deixava angustiado, porque ele ia sofrer profundamente, e não apenas sofrer as coisas materiais e carnais, mas a ausência de Deus estaria sobre a vida dele naquele momento. Quando Jesus vai à cruz, a presença de Deus havia sendo retirada da vida dele. O Pai haveria de olhar para outra direção a não ser o Filho. É por isso que Jesus estava aflito, e ele já nos deixa um grande aprendizado neste momento. Jesus sabia que quando a ira de Deus viesse sobre a vida dele naquela cruz, naquele momento, a ira de Deus sobre o pecado, e ele que carregava todo o pecado da humanidade, porque a palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou cada ser humano nessa terra. O amor de Deus foi ao encontro de todo mundo. A voz de Deus ressoou através do mundo inteiro. E somente alguns, e somente um povo pôde, a palavra, a voz de Deus pôde penetrar. E a aflição de Cristo naquele momento era saber que a ira de Deus iria cair sobre aqueles que não estavam sobre a vida em Cristo. Jesus estava aflito. Havia preocupações no Salvador. Não era apenas um homem, era o Filho de Deus. E a palavra continua, versículo 43, do capítulo 14. Enquanto ele ainda falava, apareceu-lhe Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Versículo 44. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-o e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Versículo 48, disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisavam ser cumpridas. Jesus deixa a eternidade, deixa o céu e vem à terra. Ele vem cumprir tudo aquilo que a palavra estava dizendo. Jesus vem cumprir todo o plano que foi predeterminado pelo Pai. E é por isso que ele diz: Senhor, Pai, Abba, Pai. E é por isso que havia aflição em Jesus. Jesus ama o seu povo, ama o mundo inteiro. O amor de Deus estava sobre toda a humanidade. Mas ele sabia, Jesus sabia que muitos o rejeitariam, que
havia traidores, que havia pessoas que iriam começar a caminhada e iriam desistir. Mas o amor de Jesus ainda continua, porque Ele diz: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Jesus estava para fazer a vontade do Pai, o amor dele vai até o final. Jesus então se entrega, Ele se doa, Ele entrega a sua vida, Ele sofre naquela cruz, Ele sofre tudo o que um homem mau deveria sofrer. Para que eu e você tivéssemos vida, porque o amor de Deus nos encontrou. E é bem interessante que quando Jesus estava aflito, e ele estava com seus amigos, os discípulos, e os discípulos estavam orando com ele. Só que os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus iria sofrer, iria passar. Os discípulos estavam preparados a todo ponto a tirar Jesus daquele sofrimento, a ponto de Pedro cortar a orelha de um soldado, a ponto de Pedro tentar de outra maneira que não fosse a bíblica. E Jesus é bem enfático quando ele diz que ele não veio causar uma rebelião, ele não veio trazer a justiça, não naquele momento, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para perdoar homens, ele veio para perdoar a humanidade dos seus pecados. O amor de Deus é feito carne, o amor de Deus se encarna e vem à terra para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite, para que nós pudéssemos adorá-lo. O amor de Deus encontra a sua igreja. Deus ama o seu povo. E aquele sofrimento que eu e você devemos sofrer, aquela morte que nós deveríamos enfrentar naquele momento, Jesus leva sobre si. A ira de Deus é descarregada sobre o seu filho. O pecado precisava ser extinto, o pecado precisava ser apagado. É por isso que nós podemos nascer de novo, é por isso que as nossas transgressões podem ser perdoadas, porque o Filho de Deus se entregou. E aquele Getsemane não simbolizava somente a morte. Aquele Getsemane, aqueles momentos que Jesus iria sofrer, iria padecer, não simbolizava apenas que um homem iria à sepultura, mas ele iria ressuscitar, ele iria trazer vida. É por isso que quando nós um dia morrermos, quando a morte um dia nos encontrar, ela não poderá nos tragar por completo, porque o Filho de Deus nos deu vida. O Filho de Deus nos deu a oportunidade de, depois da morte, vencê-la. E quando nós pensamos, quando nós começamos a analisar a vida de Jesus, tudo que ele sofreu, versículo 53, eu gostaria que a igreja acompanhasse, no capítulo 14. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo.
Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes, não eram verdadeiras. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei o templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei o outro, não feito por mão de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que eles o fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. A morte de Jesus não era porque ele tinha feito algum pecado. Jesus não estava sendo crucificado porque ele era um homem mau. Jesus estava indo à sepultura, Jesus iria encontrar a morte, mas a morte não iria ter poder sobre a vida dele, porque ele nos amou, porque ele levou sobre si as nossas transgressões, levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si aquilo que a humanidade carregava. Jesus então se entrega. A palavra diz que ele não diz nada. Ele não diz nada, mas o silêncio de Jesus deixa aqueles homens intrigados, porque o ser humano quer se defender, porque o ser humano quer colocar desculpas, mas Jesus iria fazer o plano do seu Pai, Jesus iria cumprir aquilo que Deus tinha predeterminado. É por isso que Jesus fica calado, porque Jesus sabia que teria que enfrentar tudo. As lágrimas vêm a Jesus, mas ele suporta todas as coisas, porque ele olhava para a minha vida e para a sua vida, ele olhava para os homens. E ele olhava e via que todos estavam na mão de Satanás. É por isso que todos os homens caminhavam para o inferno, porque os nossos pecados eram aquilo que trazia sobre as nossas vidas o juízo. Os nossos pecados, as nossas transgressões nos condenava. E Jesus então se entrega. O Filho de Deus se doa. E quando nós olhamos a vida de Jesus, e muitas vezes nós começamos a dar desculpas para não estarmos na casa de Deus, na presença de Deus. Mas quando nós olhamos tudo que ele teve que enfrentar, nós iremos enfrentar muitas coisas nessa terra, mas nós não poderíamos suportar o que Jesus suportou. Então tudo aquilo que nós enfrentarmos, tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas, porque nós somos cristãos, nós devemos seguir em frente, de cabeça erguida, olhando para a eternidade, porque Ele será a nossa recompensa. Porque Jesus, a palavra diz, eu gostaria que os irmãos fossem no livro de Apocalipse. A partir do versículo 21, do capítulo 21. Versículo 1.
Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E quando nós lemos essas palavras, nós temos que ter fixos em nossos olhos tudo aquilo que nos aguarda, tudo aquilo que aguarda o cristão genuíno que caminhar sobre essa terra. Tudo aquilo que aguarda a nós. É por isso que nós devemos padecer muitas coisas, mas perseverar juntos, de mãos dadas uns com os outros. Quando nós cairmos, nos fortalecer para que nós venhamos conhecer tudo aquilo que Deus planejou para nós. Jesus esteve na cruz, Jesus padeceu tudo aquilo que foi preciso padecer, para que eu e você tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos ser livres, porque a palavra de Deus diz que nós podemos ser livres do pecado quando o Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Porque quando Ele olha para o nosso passado, Ele já não vê mais nada, porque foi perdoado. Todos aqueles que se colocaram diante de Cristo, diante da cruz, que confessaram os seus pecados, que se entregaram a Jesus, não foi preciso nós passarmos tudo aquilo que Ele passou, toda a ira de Deus sendo derramada sobre um homem, toda a ira de Deus sendo derramada sobre a vida de Jesus, o Filho de Deus, por minha causa e por sua causa, porque Jesus estava preparando para nós coisas novas, coisas grandes, e é por isso que Ele diz: e eu não deixarei vocês sozinhos, mas eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar a morada, eu vou preparar algo para a minha noiva, para o meu povo, para aquelas pessoas que eu escolhi, para aquelas pessoas que eu sofri, para aquelas pessoas que eu me entreguei, para aquelas pessoas que cada lágrima dos chicotes daqueles homens, Jesus suportava, porque Ele estava olhando para a minha vida e para a sua vida, Ele estava olhando para a sua igreja. E é isso que deu forças para que Ele vencesse. Ele olhou e viu que nós não suportaríamos. Ele viu e entendeu que tudo aquilo seria forte demais para nós. E então Ele nos compra. A palavra diz que quando Ele vence a morte, Ele vai ao inferno, Ele vai ao inferno dar a chave, Ele vai ao inferno vencer a morte, Ele vai ao inferno vencer o inimigo, Ele vai ao inferno dizer que o seu povo está selado, Ele vai ao inferno, Ele vai dizer que o seu povo não pode ser tocado, porque aqueles que Jesus separa para Ele, aqueles que Jesus compra para si, não podem se perder. E é por isso, e essas palavras que devem nos dar forças todos os dias, quando bater o desânimo, quando aquela vontade de desistir vier sobre nós,
É tempo de nós nos equiparmos, é tempo de nós entrarmos por essas portas, nos agarrar aos nossos irmãos que estão mais fortes e dizer que nós queremos caminhar junto com Jesus, ao lado de Deus. E é por isso que é tão importante nós reunirmos todos os domingos, toda quarta, porque cada dia Deus vai nos fortalecendo, cada dia os portões celestiais ficam mais claros, cada dia os nossos olhos se abrem. E diz assim, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quando Deus revela essas palavras, quando Deus dá naquela ilha de Patmos para o apóstolo João, um apóstolo que andou com Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, e então é revelado a ele o que haveria de acontecer, é revelado a ele tudo aquilo que a igreja precisava ouvir, precisava entender, que Jesus estava preparando todas as coisas, que Jesus preparou, porque Ele pensou nos mínimos detalhes para o seu povo viver com Ele, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus planejou coisas para mim e para você, e é preciso nós caminharmos, ainda que seja em lágrimas, ainda que seja através de muitas lutas, entrarmos por esses caminhos, abraçarmos essas palavras, este livro de profecias, essas palavras de vida, porque as pessoas lá fora não podem entender isso, as pessoas deste mundo não podem entender como é precioso ser salvo por Deus, as pessoas deste mundo não podem sorrir, mas um sorriso verdadeiro. As pessoas deste mundo não podem ter a paz que nós podemos ter. As pessoas deste mundo não podem ter a esperança que nós temos pela fé que o Salvador um dia virá, voltará e levará o seu povo. As pessoas deste mundo não podem entender porque nós nos reunimos para adorar um Deus que nós não podemos ver, mas nós podemos senti-lo, porque é algo profundo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Elas não podem entender isso, porque elas estão mortas. Um dia nós estivemos mortos, e então nós que hoje temos vida, é preciso nós sairmos, é preciso nós anunciarmos, é preciso nós declararmos, porque há muitas pessoas mortas do nosso lado, e nós precisamos dizer que nós encontramos a vida, nós precisamos dizer que nós encontramos o Salvador, nós precisamos anunciar que Ele nos libertou, que nós somos nova criatura, que nós temos uma vida nova, que nós somos felizes agora, nós somos felizes porque Jesus entrou em nós, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. E elas não podem entender isso, porque as pessoas lá fora, elas podem sorrir, mas não um sorriso verdadeiro,
Elas podem dizer que são felizes, mas elas ainda não conhecem a verdadeira felicidade. Elas podem possuir coisas, mas elas não podem ainda entender o que é um dia estar diante de Deus, um dia estar diante do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E é por isso que Jesus vem para redimir o seu povo, para nos levar para um lugar que muitos não acreditam. Muitas pessoas acreditam que nós um dia estaremos num lugar diferente. A palavra diz: lá não haverá dor, não haverá lágrimas, lá não haverá pecado, lá não haverá nada de ruim, somente o que é bom. E é isso que tem que nos fortalecer, é isso que tem que estar cravado em nossas almas. Só assim nós iremos caminhar até o final, só assim nós iremos caminhar, estar diante deste caminho tão árduo, tão difícil, tão estreito, com tantos espinhos, e entrar por eles, ainda que em lágrimas, e ainda que todo ensanguentados, mas entrar felizes. E então a palavra diz que Deus nos dará um novo corpo, nós estaremos transformados, haverá um novo nome, haverá uma nova história, haverá algo que nós não podemos entender, algo que não podemos compreender. A palavra diz que quando Paulo diz que nós podemos apenas entender em partes, Paulo fala nas suas cartas, nós não podemos entender esse imenso amor de Deus ainda por completo, mas um dia nós entenderemos como nós somos entendidos. Um dia Jesus estará face a face conosco. Um dia nós poderemos abraçá-lo. Um dia nós poderemos realmente viver ao lado dele, face a face. Mas até lá ainda é um grande caminho. A história ainda não acabou. Paulo diz numa das suas cartas também: eu já estou sendo entregue, a minha vida já está acabando, mas eu percorri a carreira, eu guardei a fé, eu estou pronto para estar do lado do meu Salvador, da qual eu dediquei toda a minha vida. É por isso que é tão importante jovens deixarem suas vidas mundanas e seguir o Mestre. É por isso que você está há anos na presença de Deus, e valerá a pena tudo que você fez, toda a sua doação, todo o tempo que você entregou, tantas coisas que as pessoas não entendiam, mas havia uma fé, havia um acreditar em algo que nós não podemos dizer, que nós não podemos explicar. É por isso, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia, Jesus. É muito mais do que palavras. Aquele sentimento que Deus colocou em nossos corações. Aqueles sentimentos que outrora nós não entendíamos. E então, quando Jesus vem, a palavra diz o primeiro amor. Quando nós temos o primeiro amor abrasado em nós, e eu te convido a orar neste momento.
Que o Senhor restaure em nós o primeiro amor. O primeiro amor às Escrituras. O primeiro amor à aliança que foi feita. O primeiro amor que fez Jesus entrar nos nossos corações. E nós estávamos irradiantes. Nós entrávamos pelo templo e o Senhor falava aos nossos corações. E a voz de Deus era audível, eram coisas maravilhosas. Nós sabíamos que Deus estava ali. Aquele primeiro amor que foi se esfriando, aquele primeiro amor que foi sendo deixado de lado, o primeiro amor que nos fez estar como brasas vivas. Estava tudo quente, porque o amor de Deus estava iluminando, estava queimando sobre os nossos corações. Nós te adoramos, Deus, porque um dia o Senhor sofreu por nós. Um dia a ira de Deus, porque o pecado precisava ser destruído pela ira de Deus, porque um Deus santo não pode suportar o pecado e envia o seu Filho para que homens tenham vida, para que mulheres tenham vida, para que o mundo inteiro não vá para o inferno, mas para que pessoas, o seu povo seja escolhido, para que um dia no céu tenha um casamento, para que a noiva possa estar linda, linda para o Cordeiro, linda para Jesus. Ele sofreu naquela cruz, mas ele estará diante da sua noiva. O amor de Deus. O amor maravilhoso de Deus. Nós te agradecemos. Nós não somos dignos deste amor, Deus. Mas um amor incondicional não quer nada em troca. Nós conhecemos um sentimento tão barato, tão frágil, mas a palavra diz que Deus nos amou. Ele não nos amou requerendo algo em troca, não. Ele apenas nos amou. Esse amor é um amor incondicional. Esse é um amor na qual nós não podemos entender por completo, porque ele é maravilhoso. O amor, Deus ama um povo ainda no pecado. Deus ama um povo destruído. Deus ama homens e mulheres mortas.